Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre constraints, que são a forma da gente controlar os nossos transforms sem precisar mudar a hierarquia deles. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem um objeto, por exemplo, vou criar um cubo e a gente tem uma hierarquia nele, por exemplo, de um grupo, ele tem um grupo, ele está dentro de um grupo aqui, tá? Não tem nada renomeado, a gente vai estar só aprendendo a parte teórica, então não vou me preocupar muito com a nomenclatura. Mas digamos que a gente pode precisar ter um outro objeto aqui para ser animado, porque o rig existe exatamente porque a gente precisa controlar o nosso modelo, mas a gente não controla exatamente pela geometria. A gente tem que ter um controle para fazer isso, para a gente aplicar os nossos deformadores e tudo funcionar bem. Essa parte a gente está aprendendo os controles de transformação. Depois a gente vai passar para os controles de deformação, ok? Primeiro vamos concentrar em transformação da seguinte maneira. Eu posso simplesmente ter um grupo e fazer a translação desse grupo e mover esse grupo, etc. Mas ele visualmente na minha tela fica muito difícil de eu saber onde que eu seleciono o meu grupo. Eu tenho que toda vez vir aqui na minha janelinha de painel de outliner, selecionar o meu grupo e animar ele, tá? Então, digamos que eu teria aqui um outro grupo aqui que seria a esfera, e esses dois grupos aqui seriam dentro de um maior. Então, por exemplo, esse daqui seria o meu grupo de modelos, grupo, e esse aqui seria o meu cubo, grupo. Aqui seria a minha esfera. Eu falei que não ia renomear, acabei renomeando, né? Ok. Então vamos dizer que se eu pegar agora para animar a minha esfera e o meu cubo, eu vou passar meu cubo aqui um pouquinho para o lado. Se eu quiser animar esses dois, eu precisaria vir aqui selecionar o modelos e levar os dois juntos. Então eu teria que depois agora só a esfera, em vez de eu vir aqui no grupo, selecionar o grupo e selecionar só a esfera, a gente cria controles para que isso tudo funcione direitinho. Como que esses controles funcionam? A gente precisa criar curvas de controles. No caso, a gente cria muito facilmente aqui em NURBS Primitive Circle. Eu vou tirar esse Interactive Creation aqui, mais fácil sem. Então, vem aqui, NURBS Primitive, Create NURBS Primitive Circle. Eu vou fazer um atalho para ele aqui na nossa shelf, fica mais fácil da gente criar. Então esse aqui é o meu primeiro controle. Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui o tamanho dele, olha lá. Por que a gente usa controles de curvas assim? Porque é mais fácil para a gente selecionar elas e não vai trabalhar nada com o modelo. Porque o modelo ele só vai ser deformado, ele não vai ser muitas vezes transformado. Vocês vão ver que depende muito do projeto, mas é bom pegar esse hábito de que a gente anima por curvas de controle. Tá? Então, olha, aqui esse aqui vai ser o meu controle, então esse aqui vai ser esfera control, assim, um sufixo que eu gosto de usar é o CTRL, ok? E a gente também tem um outro controle, vou dar um Ctrl D nessa curva aqui, porque vai ser o meu cubo control, ok? Eu vou arrastar ele aqui para o lado só para a gente aprender um pouquinho. O que acontece aqui? O que acontece é que eu posso usar uma maneira de separar esses dois controles aqui em um grupo, então eles vão ser o meu controls group. E aí no meu rig eu tenho a organização de que onde estão os meus controles estão todos aqui e onde estão os meus modelos estão todos aqui. De forma em que eu sempre mantenho a organização geometrias em um grupo, controle em outro grupo, deformadores em outro grupo, e o que a gente tiver a mais a gente vai sempre separando assim por tipo de coisas e a gente vai achar tudo mais fácil. Uma forma de fazer o setup aqui, digamos, a configuração para animação seria puxar uma maneira errada, tá? Vou mostrar o primeiro errado. Arrastar com o botão do meio do mouse, você poderia arrastar aqui, ó, e você vai arrastar esse carinha para dentro do outro. Olha, engraçado, ele não está querendo obedecer. Deixa eu ver com a minha tablet, vamos ver se ele vai aceitar. Opa, cliquei em alguma coisa aqui que não devia. Com o botão do meio do mouse, você arrastaria para dentro do outro. Ele não está querendo aceitar, não sei porquê. Então, você selecionaria o primeiro, depois o segundo. Você aperta P no seu teclado. Ele deveria funcionar. Por que ele não aceitou? Eu acho que com o Caps Lock ligado. Não, também não. Engraçado. Deu alguma pane aqui no nosso Maya.
em que eu não estou conseguindo parentear. Aí, agora foi. Deu algum probleminha no viewport, só de eu ter rodado ela, ela voltou a funcionar. Então, ó, aqui, ó, o que que acontece? Eu tenho agora a minha esfera de geometria, está dentro de um grupo que está dentro de um controle. Se eu mexer o controle, ó, se eu pegar o controle e mexer, vai funcionar. Mas essa prática não é boa, porque ela muda a hierarquia de uma maneira em que, se depois eu precisar mudar essa geometria ou mudar o controle dela, lá na frente vai ter problema para a gente. Então é preferível deixar as geometrias só dentro de um grupo de geometrias. Tá? A gente está vendo só teoria por agora. Quando a gente for fazer a parte técnica do que funciona mesmo, a gente faz junto, tá? Numa maneira programadinha no nosso projeto. Então olha só, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma artimanha que eu chamo, mas é uma técnica que a gente tem algumas coisas na área de animação que se chama constraint. O que é o constraint? Ele vai fazer o link entre uma transformação de um transformer com a transformação de um outro transformer sem precisar mudar a hierarquia. Isso aqui é muito legal. Então, no caso, poderia pegar aqui a esfera Control e depois a esfera Group e linkar uma coisa na outra através desse menu aqui dentro do Animation. Tem aqui, ó, Constraint. Esse carinha a gente usa muito esse menu a gente usa muito no rigging. Então eu poderia usar o Constraint Point, Aim, Orient, Scale, Parent. A gente vai analisar quais são esses daqui, que são os principais que a gente vai usar no nosso dia a dia de rigging. Nesse vídeo a gente vai aprender o que eles são. Então, ó, eu vou primeiro usar o Point. O Point ele faz uma conexão da translação de um na translação do outro. Então, reparem aqui, eles estão conectados agora à translação. Se eu pegar o primeiro aqui, que é minha esfera, e mover a minha esfera, olha lá o que acontece. Ela entra com o valor aqui de transformação nela no Translate, e esse valor vai ser conectado no meu esfera grupo. O mesmo valor entra lá, tá vendo? Olha lá, ó, se a gente selecionar um e o outro, você vai ver que criou esses valores conectados um no outro. E ele criou para a gente aqui, ó, um node novo que se chama Sphere Group Point Constraint. Tá? Esse node aqui ninguém muitas vezes usa ele não. Mais para frente a gente vai precisar usar para trabalhar esses valores de entrada. Mas o que ele está dizendo para a gente é que o Sphere Ctrl 1 tem um peso inicial de 1 para cima desse objeto. Então não se preocupe com ele agora, mas o que é interessante a gente ver é que o point constraint, ele vai atuar somente aqui na translação. Para eu fazer uma rotação, aqui no caso, olha só, a rotação não está levando a nossa esfera. Deixa eu pôr esse valorzinho aqui que dá para a gente ver. Ó. Ele rotaciona o nosso controle, mas a nossa esfera não rotaciona junto. Para que ela rotacione, eu preciso fazer um Orient Constraint. Então a gente vem aqui seleciona aqui o Sphere Constraint, o Sphere Control, depois o Sphere Group, e vem aqui no nosso Constraint Orient. Se eu aplico o Orient agora, quando eu rotacionar o meu controle, olha lá, o meu grupo aqui que está recebendo o Orient Constraint, também tem uma conexão aqui no Rotate dele, que vai seguir a mesma rotação do nosso controle, ok? E a mesma coisa eu poderia fazer com o Scale Constraint. Reparem que o meu controle ele não está com Freeze Transformation na Scale dele aqui, ele está com 1,53. Então, se eu passar o meu constraint para lá, você vai ver que o outro vai receber esse valor de scale. Vamos ver o que ele faz. Vamos lá, ó, constraint e scale. Então ele conectou os três valores, esse grupo da esferinha recebeu o mesmo valor lá. Ó. Se eu não quisesse que ele recebesse esse valor, eu poderia dar um Ctrl Z. Eu vou ensinar uma coisa que existe no constraint, que é assim, ó, eu vou selecionar novamente os dois e venho aqui constraint Scale, eu vou no Options, qualquer constraint tem essa opção aqui primeira, que se chama Maintain Offset. Esse Maintain Offset, ele faz com que a gente tenha preserve o valor que o objeto que está recebendo o constraint já tenha. E ele vai criar um offset para a gente, ou seja, ele vai criar uma diferença lá nos cálculos dele e vai manter essa diferença viva. Né? Então, no caso, manter offset, se eu adicionar, a escala do meu grupo da esfera ela continua 1, mas o meu controle não está com 1, ele está com 1 ponto alguma coisa. Agora, se eu escalo o meu controle,
a minha esfera também escala, mas ela vai sempre manter o seu offset, ou seja, essa diferença inicial que existia entre eles. É essa a diferença entre manter offset e não manter offset. Essa aqui com a esfera a gente aprendeu o point constraint, que é para translação, orient constraint, que é para rotação, e scale constraint, que é para scale. Então essa esfera aqui tem os três conectados, tá? Aí, para facilitar a nossa vida, o que o Maya criou para a gente? Ele criou para a gente isso daqui, olha que legal. A gente tem eu vou dar um parent constraint do nosso controle segundo aqui, do cubo control, no nosso cubo. Então, no cubo group. Se eu fizer agora aqui, por exemplo, um parent constraint, e no caso eu vou manter o offset, só para mostrar que eu posso usar o parent constraint com manter offset ligado on. Então eu dou um adicionar aqui, olha lá o que acontece. Ele liga já o parent, ele liga automaticamente o point e o rotate, mas ele não é o dois nodes separados, ele não vem o point e o orient, ele vem só o parent, porque o parent ele é como se fosse os dois juntos, ó. Esse aqui e esse aqui estão funcionando simultaneamente, tanto a rotação quanto a translação, ok? E aí, se eu quisesse aplicar uma transformação também na escala, eu viria aqui e aplicaria constraint scale. Então, isso aqui é uma visão geral da gente, para a gente entender como que a gente pode ter um controle levando os outros objetos, mas que eles não estão na mesma hierarquia, porque no nosso rig a gente vai ver que é super importante a gente ter um grupo de controles, um grupo de modelos, para que a gente não perca o que um está fazendo com o outro. Aí, no próximo vídeo, a gente já vai passar para compreender o que seria deformação, porque até então a gente está trabalhando só com as transformações, que são translate, rotação e scale, ok? Isso aí. Valeu!